Antes de eu concluir aqui, eu vou ver o que as pessoas estão dizendo, né? Vamos lá. A Mônica, obrigado, C. Obrigado. Ser evangélico também não me convence, mas ele está tentando levantar pessoas. Sim, e vão ter muitas pessoas que vão se levantar por ele, e isso é maravilhoso, né? Assim como eu me senti levantado pelo Espiritismo por muito tempo, mas chegou um momento que já não me cabia mais ali, né? E aquilo estava empatando o meu desenvolvimento. A coisa, ela tem que ser funcional, né? Ela tem que ser funcional para você, né? Em todos os âmbitos da sua vida. Não tem certo nem errado, tem o que você quer que seja, né? Para mim, eu tenho várias convicções, várias comprovações que não vão bater com a doutrina evangélica, né? E isso já acontecia desde criança, né? Eu falei do catolicismo, mas eu fui logo estudar o protestantismo, hinduísmo, budismo, taoísmo, né? Para eu ir construindo ali o meu sistema de crença em relação a isso, né? A Maria de Luz Cassiano, gratidão pelo seu depoimento. Eu que agradeço, Maria. O depoimento, para mim, é uma coisa que faz as pessoas se sintonizarem com o que é real, né? Porque é fácil a gente falar história, inventar dado, falar bobagem aí, né? Mas o que é real, ele conecta e mostra para as pessoas que é possível. Se alguém no mundo fez o que você quer, você também pode. Porque teu cérebro é igualzinho dessa pessoa, o teu sangue é igualzinho dessa pessoa, o teu DNA é igualzinho dessa pessoa e tu é filha do mesmo cara que essa pessoa, né? Para quem acredita. Vanice Ferreira, a live está muito boa. Virando as chaves aqui, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vou ter que continuar amanhã, vou acordar cedo, preciso dormir. Ótima noite. Ó, Ju, valoriza. Estamos falando do PDV, Suzana, exatamente, ó, Romualdo. Muitas das minhas conquistas foram orgânicas. Não, não que. Quê? Não que não atrás, mas a mentalização é alcançada. Trabalho muito, mas vem dando certo. Não sei se é inconsciente. Quando você tem uma programação e você tem uma programação de buscar dinheiro, ele vai vir para você, cara, né? Ele vai vir para você. Você foi um cara que teve exemplos de prosperidade financeira na sua vida, né? Então é um componente que com certeza faz parte aí do teu mindset, né? Agora, se você quer potencializar isso, que é o que eu busco para mim e que eu busco trazer para as pessoas também, você pode. Você não está nem perto do seu potencial máximo. Isso você precisa saber. E a prosperidade, ela é uma coisa assim que ela engloba tudo: saúde física, saúde emocional, né? Às vezes você tem que ver se tudo está balançando e tá indo no caminho próspero aí, né? O Jailton, top show, tô tirando vários paradigmas de mim agora. Tá começando a cair a ficha, falta só alguns pedaços para completar. Vamos ver se a gente completa esses pedaços, Jailton. A Ju, já fui católica, evangélica, espírita, Rosa Cruz, agora sou dimensional. Aí, Romualdo, nunca eu nunca fui atrás. Só meu eu do futuro sabe o que é e que vem mais. É isso aí, Ju. E algumas pessoas conseguiram se conectar com esse eu do futuro aí através desse processo da terapia que eu faço. E é uma coisa muito legal, né? Tem depoimento sobre isso aí no meu canal, se você quiser ver também depois. É, eu que agradeço, Ju. Que bom que você está tendo muitas viradas. Quando a gente fala de religião, eu vou falar hoje uma coisa que ela vai convergir com você, independente do seu nível de crença. Eu atendo pessoas de todos os credos, até gente que não acredita em nada. E uma coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: tu acredita em Deus? A pessoa fala assim. Tu tem filho? Sim. Então vamos pensar o seguinte: Deus para tu é uma criatura perfeita, né? Sim, Deus para mim é uma criatura perfeita. Tu é uma criatura perfeita? Não, eu não sou uma criatura perfeita. Você cria o seu filho para ter o melhor e ter tudo que você tem, inclusive para ser mais que você? Sim, eu crio meu filho para isso. Tu não é uma criatura perfeita. Não, não sou uma criatura perfeita. Tu acredita que Deus, sendo uma criatura perfeita, não também estaria te criando para ter o melhor e até ser mais do que ele? Ou no mínimo ser herdeiro de tudo que ele tem? E nós ouvimos de diversas fontes que somos ali parte do divino, que somos criaturas divinas.
Aí a pessoa entende isso. Eu espero que você esteja entendendo. Porque se você acha que você não merece, é porque você acreditou, porque alguém te disse, porque as experiências que você teve te criaram uma ilusão de que você não é. Mas até, por exemplo, eu já mostrei para várias pessoas, que para mim, inclusive, através da hipnose, da auto-hipnose, que essa vida que a gente vive aqui, ela não é a tua essência. Eu já vi vida que eu fui muito rico demais, eu tinha tanto dinheiro que eu não sabia nem o que fazer com isso. E muitas pessoas também já tiveram essa experiência. E pessoas que estão muito ferradas nessa existência, né? Então, entenda isso. Se você é divino, se você tem essa partícula divina, se você se considera especial, dimensional, filho de Deus, ou sei lá o que seja, você não tem só o dever de prosperar. Você tem obrigação, cara. Porque é assim que você vai exercer o seu papel à altura de quem você realmente é nesse mundo. E existem pessoas que não estão despertas para isso. E essas pessoas estão só esperando por você. Não é mesmo? Então, como eu estava falando, eu comecei a utilizar o Cássio para fazer esse mapeamento. E muitas vezes eu chegava em 100% do pensamento, 100% do desejo, 50% da vontade. Falava, cara, não é possível. Aí uma vez eu fiz uma programação e falei assim, quero tal coisa. Aí a coisa aconteceu mais do que eu esperava. Falei, descobri o segredo. Enquanto isso, eu ia fazendo testes com vários dos meus pacientes. E eles iam conseguindo 100% do que queria ali. E ali, aqui, ali, conseguindo 100% do que queria. Aí eu fiz outra programação, não deu certo. Eu fiz outra, não deu certo. Essas duas que não deram certo, eu decidi que eu não ia fazer nada. Eu só ia mentalizar e gerar o desejo. Falei, quero ver como que esse negócio funciona. Eu sou um cientista. Quero ver como isso funciona. E a coisa também não acontecia. Aí um belo dia eu falei, agora vamos colocar a vontade, a ação, que é o que eu falei. Programei 5.000, senti o desejo de verdade, senti a emoção, identifiquei se tem alguma coisa negativa ali me travando, eliminei, senti que essa carga emocional verdadeiramente me libertou, parti para cima, comecei a fazer, ó, vai, consegui o que eu queria. Aí eu fiz de novo, consegui o que eu queria. Aí eu fiz de novo, consegui o que eu falei, cara, encontrei a mágica do negócio. Uma das grandes pegadinhas que as pessoas colocam na lei da atração é justamente essa. E que ela vem com a outra pegadinha que eu contei no começo. E a primeira parte da pegadinha é: você só tem que pensar e acreditar. Não, meu amigo. Não. Não. Porque eu fiz esse teste. Eu pensei, eu acreditei, eu senti. Não acontecia. Não acontecia. Porque se tu não fizer acontecer, não acontece. Se você não agir, não acontece. Uma vez eu fiz com o Cássio uma verificação de uma das minhas vidas passadas. Falei para ele, cara, eu quero que tu ache a minha vida que eu era o cara mais porreta da face da terra. E ele me narrou uma história que eu achei impressionante. Eu falei, cara, como que pode que eu fui esse cara, eu sou isso agora aqui e tal? E qual que era a minha grande habilidade? Ele falou assim que dentro de todos os pacotes de coisas que eu tinha ali que eram impressionantes, a minha maior habilidade era fazer, era botar a mão na massa. Eu pensava e eu via assim, igual Tesla, pensava, via, manipulava o troço, sentia e tal, e eu ia lá e pau, botava o negócio para acontecer e a coisa acontecia. Quando você encontra esse mecanismo, a lei da atração, ela, como eu falei, é um fenômeno natural, ela torna os seus objetivos inevitáveis. É inevitável. É como dizem da lei da gravidade, né? Se tu pegar o troço aqui e colocar aqui, ele vai cair. Se você limpar o que tem de negativo dentro de você e você fizer essa reprogramação mental, você vai estar apto a projetar essa realidade que você quer. Você vai conseguir pensar que você merece e sentir que você merece. Você vai conseguir pensar num objetivo e se ele estiver do seu tamanho, esse objetivo vai acontecer para você de uma forma incrivelmente fácil. Mas isso não vai mudar o fato de que você tem que ser aquela pessoa. Você não vai ganhar milhões de reais se você não souber gerenciar 5.000 reais, 3.000 reais, 10.000 reais. Você não vai. Não adianta se você tá limpo dentro de você, se você tá, né?
Se você conseguiu fazer o pensamento, desejo e vontade, você não vai ganhar milhões de reais. Se você não for a pessoa que cabe R$ 1 milhão na sua vida. E você demonstra isso de várias formas, através do gerenciamento do seu patrimônio, né? Do quanto que você trabalha, do conhecimento que você tem, porque colocaram na nossa cabeça que rico é burro, que ele ganhou, que ele roubou, que ele alcançou isso de algum jeito fácil. Mas na verdade as pessoas ricas elas são extremamente inteligentes. Eu estou falando da regra, não da exceção. Tem gente que é burra mesmo, que dá vontade de bater na cara e você fala assim, não é possível que esse cara tem tanto dinheiro assim e eu não. Mas ele sabe fazer dinheiro e você não. Então, ele tem uma inteligência que você não tem. E você tem que admirar isso. E, inclusive, eu falei no meu grupo sobre aspectos que te denunciam se você não é esse cara. Por exemplo, quando eu falo de prosperidade financeira, se você é aquela pessoa que olha um casal bonito, uma mulher bonita, povo rico, aí você olha pro cara, você fala assim, esse cara só tá com essa mulher porque ele tem dinheiro. Automaticamente, você acabou de identificar uma crença, um modelo interno que você tem dentro de você, uma representação da sua realidade, cuja você associa negativas informações em relação a dinheiro, a mulher e a merecimento. E se você for mulher, a mesma coisa acontece. Poxa, essa mulher só tá com esse cara por interesse. Você acabou de encontrar algo dentro de você que está gerando aquela realidade que você não quer. E você já está utilizando a lei da atração de uma forma disfuncional. Quando eu falei, né, sobre o fato da, do colapso da função de onda, comprovar que a nossa mente opera acima da realidade, ela domina a realidade, que é o que torna a nossa mente capaz de gerar o quantum, a partícula do quantum, né? Porque você tinha a partícula física, ela mudou do nada, virou uma coisa totalmente diferente, que é a onda, né? E muitos místicos aí, muita gente que bagunça umas ideinhas aí para ganhar dinheiro com física quântica, te coloca nessa coisa do colapso da função de onda, mas não te explica. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, ó. Para eu ganhar mais que R$ 3.500, eu tive que gerar um colapso da função de onda. E eu gero esse colapso da função de onda em cada pessoa que eu atendo. O que é o colapso da função de onda? É uma coisa que é o seguinte: você tem a mente consciente que ela capta 50 bits por segundo. Você tem a mente subconsciente que ela capta 11 milhões de bits por segundo. Quando você consegue colocar essas duas para conversar e elas funcionarem na mesma frequência, você alcança um estado que é chamado de estado de flow. Nesse estado, cara, você se conecta, o seu cérebro traz informação de onde você nem imagina, certo? Captou esse ponto? E nesse momento você acessa alguma determinada informação que ela está fora da realidade que é para você. E aí você gera um colapso da função de onda. Então, para ficar muito, 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 muito claro, como que eu gerei em mim o colapso da função de onda? Quando eu fiz esse processo de autotratamento com auto-hipnose, eu identifiquei lá na minha vida essa memória, onde eu tinha elaborado que eu nunca seria maior do que meu pai. E essa memória, ela tem vários aspectos, ela tem várias ramificações. E eu fui tratando todas elas, todas elas, todas elas, todas elas, todas elas, todas elas, todas elas. Quando eu eliminei esse registro, automaticamente eu vi a realidade de outra forma. Porque esse registro, essa ramificação de coisas, elas faziam com que eu gerasse para mim uma realidade que me mostrava que eu nunca seria maior do que o meu pai. E essa nominalização, ela traz uma série de atributos e questões ali, crenças, valores, critérios para você alcançar os seus valores, que elas vão fazer com que você materialize essa realidade. E, inclusive, o seu cérebro ele tem um mecanismo físico que ele é encarregado de materializar isso para você. Ele se chama de sistema de ativação reticular. O que esse cara faz? Lembra que eu falei que a tua mente consciente é um trocinho assim, ó? É a tampinha? Então ela vai lá, dentro dessa aguinha aqui, e pega aquela quantidade de informação que ela pode processar e traz para você como a tua realidade.
E tu vai ver isso. E é porque é. Pra você ter ideia, no dia que eu flipei essa chave, eu ganhei o dobro disso. Num dia, assim, ó. Aí, Jesus. Não é possível? O dia que eu conseguir liberar isso, liberar esses sentimentos que envolviam todos esses aspectos que me tiravam da prosperidade, nesse dia eu fechei um processo que era mais que o dobro disso. E eu falei assim, wow, my God, Jesus, entendeu? Então, assim, você precisa se transformar, porque essa versão de você que é você agora, ela espelha uma realidade que não está alinhada com o que você quer. E para você se transformar, não adianta, cara. Você tem que batalhar, você tem que ter uma pessoa olhando para você de fora, te ajudando nesse processo, seja qualquer pessoa, seja qualquer terapia, seja qualquer situação, né? Você precisa investir em você. Eu estava falando hoje no meu grupo sobre o 30-30-30-10, que é a tua capacidade de manter o essencial, de você crescer, investir em você mesmo e guardar, né? Algumas pessoas não podem ter essas duas últimas opções, mas você tem que ter essa coisa do crescimento, cara. Se você não cresce, você não consegue ser a pessoa que está alinhada com aquilo que você quer. E às vezes você vai oscilar nesse processo de acessar a tua essência, vai alcançar um objetivo, daqui a pouco você perde aquilo de novo, entendeu? Então, assim, você tem que pensar, você tem que sentir, você tem que acreditar e você tem que fazer. Mas você nunca vai conseguir acreditar se dentro de você não houver merecimento. Se dentro de você houver ressentimento. Se você não conseguir ser grato, né? Porque a gratidão, ela muda a tua visão de mundo, né? Porque uma das principais coisas que demonstram que você está bem alinhado com a lei da atração e com a prosperidade é você perceber que você é grato pelo que você tem, não interessa o quanto que você tem. Uma pessoa pode ser próspera com 3 mil reais, com 2 mil reais. Eu já conheci garçom que tinha muito mais patrimônio do que muita gente que ganhava 10 mil reais aí por mês, entendeu? Mas a principal habilidade de uma pessoa próspera é encontrar oportunidade. E quando você é grato, quando você conseguiu eliminar sua bagagem emocional o suficiente para que você consiga de verdade sentir gratidão, a tua mente, que antes só encontrava justificativas para você não alcançar o objetivo que você queria, ela vai começar a encontrar oportunidades de você achar o que você quer e conseguir o que você quer. Porque eu falo para você, não interessa qual é o seu tamanho, você sempre está deixando dinheiro na sua mesa. Sempre. Eu estou deixando dinheiro na mesa, você está deixando dinheiro na mesa, o Warren Buffett está deixando dinheiro na mesa, ele pode ganhar muito mais do que ele ganha, o Pablo Marçal está deixando dinheiro na mesa, todo mundo que você conhece está deixando dinheiro na mesa, né? E quando a gente não consegue ver essas oportunidades, porque elas são maiores do que nós estamos no momento, nós não conseguimos materializar. Então, eu sempre ouvia que eu tinha que sentir e acreditar, e eu não entendia porque eu não conseguia sentir e acreditar. Era porque essa bagagem emocional interna que estava dentro de mim não permitia com que eu, de fato, exercesse, executasse esse mecanismo simples. E eu também estava preso ali naquele aspecto de achar que era só acreditar e a coisa viria. Eu ficava pensando, nossa, mãe, por que que não chega? Por que que às vezes quando eu quero chega e eu já consegui umas coisas muito impressionantes, assim. Muito impressionante. Para vocês terem ideia, uma vez eu fui para uma viagem sem dinheiro para nada, nem para comer. Eu fui de carona e ia voltar de carona e lavava a louça para almoçar e jantar e não tomava e torcia para acordar e tomar café da manhã. E no meio dessa viagem eu descobri que um cara que ia me levar não ia mais e eu me ferrei. Falei, cara, me ferrei. Eu nunca esqueço até hoje. Um cara chegou para mim e me deu um cheque num valor. E ele falou: você tem 2 horas para me devolver esse cheque. Isso foi muito tempo atrás, eu nem conhecia hipnose ainda. Não da forma que eu conheço hoje, eu quero dizer, porque eu já conhecia antes, né? Mas não acreditava. Ele falou: você tem 2 horas para me devolver esse cheque.
Esse é um dos mecanismos que eu tenho. Se eu tiver contra a parede, eu consigo alcançar o que eu quero. Mas não é uma coisa nem funcional, nem gostosa. Mas é uma habilidade que eu tenho. Se eu me encurralar, se eu me colocar numa situação onde eu tenho que fazer aquilo acontecer, eu vou fazer aquilo acontecer. Não importa o que seja, vai acontecer. E aí eu me lembro que eu peguei esse cheque e falei assim, cara, é impossível. E ele falou assim para mim, você tem duas opções. Ou você pega esse cheque e me devolve ele daqui tanto tempo, isso significaria que eu conseguiria ter gerado alguma grana com isso. Ou você volta andando para sua casa, deve dar aí uns 1.200 quilômetros, não é mesmo? Aí eu olhei e pensei, cara, eu voltar andando para minha casa é impossível. Eu ficar aqui sem ter nada, sem ter comida também é impossível. Eu dei uma volta em menos de 30 minutos, eu tinha 3 vezes o valor do cheque. E aquilo explodiu a minha cabeça. Assim. Como é possível? Eu fiquei meses refazendo o cálculo, tentando entender como que eu consegui aquele dinheiro, né? Mas mesmo passando por todas essas experiências e por várias experiências que eu tive em Dakar, eu demorei muito tempo para entender isso que eu estou falando para vocês agora. Eu tive que testar muito. Eu tive que verificar, cara, eu preciso de um cara que ele fala, ó, agora tu tá aí, ó, acertou 100% nas 3 fases do processo, é inevitável, vai acontecer. Vai, velho, então deixa eu ver, vou ficar parado e quero ver se acontece. Acontecia? Vamos ver. Aconteceu por quê? Não acontecia? Não aconteceu por quê? Então eu comecei a pegar esses dados e comparar e começar a fazer isso, né? E é muito interessante porque quando eu comecei a fazer isso para algumas pessoas, eu vi a pessoa falar assim: eu quero ganhar 30 mil no mês no meu negócio, no dia, no final de semana no meu negócio. Eu falava, então vamos ajustar, vamos fazer assim, passava uma auto-hipnose para ela e tal, ensinava o mecanismo, a pessoa ia lá, tirei 33 mil reais. Faz no outro final de semana. Eu quero 35, tirei 36 mil reais. Pô, então esse é o negócio. Então eu validava comigo, validava com as outras pessoas, validava comigo, validava com as outras pessoas. E aí você pode estar perguntando, e por que que você não é multimilionário ainda, Cícero? Por quê? Se você encontrou esse caminho da lei da atração, aí eu vou te dizer por quê. Lembra que eu falei para você que o principal aspecto é a transformação. Eu ainda preciso trabalhar em mim aspectos, né? Inclusive essa live e o meu grupo de prosperidade aqui, elas já são o resultado de eu trabalhar esses aspectos, né? Que vão me fazer estar nessa posição e ser esse cara que merece e que tem a habilidade de gerenciar e prosperar esse dinheiro. E eu já estou no caminho para isso. Eu sinto o cheiro desse dinheiro já. Eu sinto essa vida acontecendo. E eu sei exatamente todos os impeditivos que eu tenho que quebrar. E eu estou indo em direção a um de cada vez. Paciente, persistente e de forma progressiva. Então, Ju, vou te responder as suas perguntas aqui. Cícero, existe um tempo exato para o colapso acontecer? O colapso ele acontece em uma fração de segundo, assim. Eu estava até explicando isso, né? Eu não sei se eu expliquei, mas se eu não expliquei, eu vou deixar claro. Eu fui lá e tinha aquela coisa emocional. Então eu tirei aquilo de mim. No momento em que eu eliminei aquela carga emocional, o colapso aconteceu. Eu já comecei a ser esse cara. Eu já comecei a ter o meu merecimento. E eu senti a minha energia pulsando no meu campo, trazendo essa coisa. E a coisa começou a acontecer. Começou a acontecer, começou a acontecer. Se eu contar as histórias aqui que eu passei, vocês vão pirar o cabeção, né? Cícero, existe um tempo exato para o colapso acontecer? Ele acontece em um segundo. O processo que vai levar você para trabalhar essas coisas emocionais é que depende de você, né? Depende de você e do mecanismo que você vai usar para fazer isso. Então, o negócio é gerar o sentimento compatível. Você tem que gerar o sentimento compatível, mas se você não tiver uma bagagem compatível com esse sentimento, é impossível você gerar esse sentimento da forma com que ele precisa ser gerado. Ju, vamos ver aqui o Jailton. A massa que dimensional, que é maluco, beleza, ele entrega tudo e um pouco mais. Mas sempre falta mais um pouco.
Cara, é impossível você falar de tudo, absolutamente tudo assim, destrinchadinho, né, como as coisas são, mas se você assistir e reassistir, você vai ter insights e feelings aqui que você cada hora mais vai entrar um troço na sua cabeça, principalmente porque você já é um cara que conhece, né, de terapias, de treinamento, né? Eu vi você falando de hipnose aí, eu acho que talvez você tenha esse conhecimento, né, de hipnose ou PNL, não sei qual nível, não sei qual a terapia que você faz também, né? É, mas é isso aí. Sentimento de gratidão gera um sentimento de abundância. O sentimento de gratidão, ele faz você perceber a abundância, porque na verdade a abundância, ela existe, ela é uma coisa que está aí, né? O mundo é abundante, as oportunidades são abundantes. Como eu falei, né? Você só é capaz, se você não tem treinamento, de observar 2% da realidade. Você tem 98% da realidade à disposição de você. E 2% já é muita coisa. As pessoas não conseguem lidar com isso, né? 50 bits por segundo que o seu cérebro capta na parte da mente consciente é muita coisa. Então, 11 milhões de bits é também muita coisa. Então, a abundância já está aí. Mas a gratidão, ela desperta um sentimento que inclusive, esse sentimento, ele, ou a falta dele também pode ser um sinalizador para você saber se você tem algo que você tem que tratar em você. Porque se você está vendo coisas negativas nos lugares, nas pessoas, se você vê dificuldades, né? E quando eu falo nos lugares, nas pessoas, cara, uma pessoa que ela é muito grata, ela vai ver coisa boa até no bandido. Até no bandido. Porque ela não vai espelhar, não vai projetar nada de dentro dela naquela pessoa, né? E quando você chega nesse nível de gratidão e você entende que as coisas são abundantes, você gera essa combinação de coisas, né, da gratidão à abundância, o verdadeiro sentido da prosperidade. Porque uma pessoa que realmente é próspera, ela tem um sentimento de que, cara, se eu perder isso aqui, eu vou conseguir tudo de novo. Porque eu sei que está ali à minha disposição, que é a frase que eu falei, né? Esse quam videre. Ser, é, ser é mais do que parecer ser, né? Ser e não parecer ser. Quando você cara, você está programado para aquilo, você se programou para aquilo, aquilo acontece com você. E você pode verificar isso em vários casos, de várias situações de pessoas que faliram e quando voltaram, voltaram maiores do que elas eram. Faliram e quando voltaram, voltaram maiores ainda, né? O Donald Trump, ele é um dos caras que é utilizado como exemplo por vários desses caras que falam sobre mentalidade por causa disso. Ele era multimilionário. E aí ele quebrou apoteoticamente, faliu com tudo, assim. Depois, quando ele cresceu bilionário, né? Ele era multimilionário. A última vez que eu vi, ele tinha mais de 7 bilhões de dólares, né? Faz bastante tempo, então ele deve ter muito mais hoje, né?